Oi, gente! Você sabe a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta? Então não deixe de assistir esta aula que eu vou mostrar essas diferenças para você. Vamos lá? Oi, gente! Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nesta aula eu vou mostrar para vocês a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. Então não deixe de se inscrever aqui no meu canal e deixar um joinha aí pra Giz. Beleza, gente? Então, para começar, nós vamos saber o que é uma reta. O que você imagina que é uma reta? É uma linha reta, né? Que não tem curva. Muito bem, ela não tem curva, porque se tivesse curva, ela não se chamaria reta, beleza? Então, assim, uma reta, ela é formada por infinitos pontos, tá? Por isso que uma reta, ela é infinita e ilimitada. Quando nós representamos uma reta, eu sempre coloco nas extremidades essas duas setinhas para indicar que ela é infinita, que ela vai infinita para lá e infinita para lá, ó, as setinhas que eu coloco, beleza? Agora vamos entender um pouquinho mais sobre reta. O que eu faço quando eu quero desenhar uma reta? Antes de desenhar uma reta, eu preciso do quê? Eu preciso ter pelo menos 2 pontos. Por que pelo menos 2 pontos, Giz? Porque é com 2 pontos que eu consigo formar uma reta. Então, ó, se eu tenho aqui o ponto E e o ponto F, se eu unir esses 2 pontos, por esses 2 pontos eu consigo formar uma reta, certo? Então vamos ver se eu consigo fazer um negócio reto aqui? Uou! Ó, então por esses 2 pontos, né, eu consegui determinar uma reta. E aí, gente, essa reta que eu fiz aqui, ó, observe que eu fiz as setinhas nas extremidades, e essa reta aqui eu vou chamar de reta EF, porque ela passa pelos pontos EF. Aí, na hora de eu dar a representação dessa reta, eu sempre vou fazer assim, ó, EF, né, que são os pontos em que ela passou, e eu coloco uma setinha aqui em cima, tá? Porque indica uma reta. Então, aqui eu tô me referindo à reta EF, que passou pelos pontos E e F. E essa daqui, como que eu vou me referir a essa reta? Essa daqui vai ser a reta AB, tá? Aí não se esqueçam que quando nós representarmos, nós temos que colocar a setinha em cima, tá bom? Então aqui eu estou representando as retas que passaram pelos 2 pontos. Ah, Giz, mas por que aqui você não colocou os 2 pontos? Porque aqui eu já tenho uma reta. Aí, quando eu quero nomear uma reta, eu utilizo letras minúsculas, tá? Ó, essa daqui é a minha reta R. Essa daqui é a minha reta S. Eu queria colocar uma reta. Posso pôr qual a letra do meu nome? Pode. A reta G, a reta V, a reta U. Qualquer letra, desde que ela seja minúscula para você nomear uma reta, tá bom? E quando eu tenho os pontos aqui, eu falo que essa reta é a reta G, por exemplo, que passa pelos pontos A e B, tá bom? Beleza isso? E o que mais que você deve saber sobre uma reta? Em uma reta nós temos infinitos pontos, tá bom? Por isso que ela é chamada de reta, ela é infinita e ilimitada. Beleza, gente? Agora vamos passar para a definição de semirreta. Vamos lá? Gente, agora nós vamos ver o que é semirreta. Semirreta, ela é uma parte da reta, tá? Que tem origem, que tem um começo, mas ela não tem fim. Olha aqui então, isso aqui é uma semirreta. Sabe de onde que você vai lembrar bastante de uma semirreta? Quando nós estudamos ângulos, tá? Então eu vou deixar a indicação aqui da aula de ângulos para você e você vai lá e ver como que eu utilizei semirreta lá. Olha aqui, eu trouxe o ângulo aqui. Aqui eu tenho um ângulo, certo? Aqui eu tenho o ângulo AOB, beleza? O vértice do ângulo é o O. E os lados do ângulo, os lados são semirretas. Olha aqui, o lado OA, ele é uma semirreta. Então lembra que eu indico uma semirreta por uma setinha assim, ó. Ela tem um começo, que é a origem, e não tem fim. E aqui o outro lado do nosso ângulo é o lado OB. Então veja a utilidade da semirreta quando eu falo de ângulo, tá bom? Então aqui eu também tenho uma semirreta, certo? Então aqui eu tenho a semirreta, que é a semirreta OA. Então olha, a indicação da semirreta, ela é uma setinha assim, ela tem um começo e eu indico essa origem da semirreta. E a setinha aqui no final é para mostrar que ela não tem fim, tá bom? E aqui eu tenho a semirreta
VC. Então, eu coloco as letras, que são aqui a origem, aqui é o ponto por onde ela passou, e não posso esquecer de colocar isso aqui, tá bom? Que ela tem um começo, mas não tem fim. Beleza, gente? Agora nós vamos fazer o último, que é segmento de reta. Vamos lá? O que é um segmento de reta? Lembrando, ó, reta, vamos lembrar da reta. Ela não tem começo e não tem fim. Lembra que ela é ilimitada, então ela é infinita, ela é formada por infinitos pontos. Uma semirreta, ela tem um começo e não tem fim. E agora, o que você acha que é um segmento de reta? Isso mesmo, ele tem um começo e tem um fim. Ele é uma parte de uma reta compreendida entre dois pontos, tá? Então, ó, parte de uma reta compreendida entre dois pontos. Então, aqui eu tenho um segmento de reta. E aqui eu tenho um segmento de reta que começou no ponto A e terminou no ponto B. Ele está compreendido entre dois pontos. Então, aqui eu vou falar que é o segmento de reta AB, tá? E para eu representar, para eu indicar que é um segmento de reta, eu faço a retinha aqui, só que eu coloco, ó, um limite, né? Ele começou aqui e terminou aqui, tá? Beleza? Aí, para você entender melhor a aplicação do segmento de reta, assim como eu fiz lá na semirreta com o ângulo, eu quero que você observe aqui, ó. Eu tenho um quadrado aqui, tá? Agora eu pergunto para você, esse quadrado, que é um polígono, ele é formado por segmentos de reta? O que você acha? Isso mesmo, um quadrado é formado por 4 segmentos de reta. Quais são eles, gente? Ó, o lado aqui, esse lado é o lado AB. Então, ele é o segmento de reta AB, ó. Então, vamos colocar aqui, segmento de reta AB. O que mais que você vê ali, gente? Tem o segmento de reta BC. Qual mais? Eu tenho o segmento de reta CD. E depois, eu tenho o segmento de reta DA ou AD, tá? Eu vou pôr na ordem aqui, pra ficar bonitinho. Então, ó, um quadrado, então, ele é formado por 4 segmentos de reta. E agora? E o triângulo, gente? Quantos segmentos de reta aqui eu tenho no triângulo? Um triângulo, ele é formado por 3 segmentos de retas, porque cada lado do triângulo é um segmento de reta. Então, aqui eu tenho o segmento de reta AB, né? Que é esse lado aqui. Depois, eu tenho o segmento de reta BC, que é esse lado aqui. E depois, o segmento de reta AC, que são 3 segmentos de reta formados ali no triângulo. Beleza, gente? Então, essa foi a aula sobre reta, semirreta e segmento de reta. Espero que você tenha entendido a diferença entre os 3, né? E tenha entendido essas aplicações, onde eu coloco o segmento de reta, onde que eu vejo o caso de semirreta, beleza? Então não deixe de se inscrever aqui no meu canal e se você gostou da aula, ó, deixa um joinha aí pra Giz. E até a próxima!